Luiz, uma coisa eu acho que nós dois acompanhamos, enfim, pelo ofício, nós acompanhamos talvez há mais tempo que os colegas, vários colegas aqui, é o quanto o tema da segurança pública ele era um tema estadualizado, né? Quer dizer, por boa parte dessas 3 décadas de democracia, os governos federais não quiseram colocar a mão nesse tema, né? Eles ignoraram esse tema, e o Luiz foi vítima de uma desses movimentos de ignorar esse tema, né? Alguns porque sabiam que ele era muito custoso, né? Então eles abdicaram. A questão, ela, portanto, se federalizou, né? Eu acho que muito em função das duas grandes questões internacionais que nós tivemos, a Copa e as Olimpíadas, onde as condições de segurança eram tão precárias no Rio que a presidente Dilma começou, quer dizer, o crescimento das operações de lei e ordem se deu exatamente no governo Dilma, né? Ele começa, portanto, o governo Temer, que vai levar à intervenção, ele é um processo onde houve uma militarização cada vez maior e uma intervenção federal cada vez maior, né? E o Supremo, estou falando tudo isso para chegar ao seguinte, o Supremo é como se ele fosse o Supremo Tribunal Federal da Suécia, quer dizer, isso não era um problema, nunca foi um problema para o Supremo a degradação do sistema prisional, por exemplo. Ele sempre ignorou, sempre teve de costas, e não é porque não haviam habeas corpus e discussões, eles estavam lá em discussões muito filosóficas sobre outras coisas, sobre direito tributário, mas sobre isso, então ninguém se aproximou disso, né? Quando nós tivemos a emenda constitucional de reforma do Judiciário, que criou o processo de federalização dos crimes de direitos humanos, o STJ se voltou de costas contra a emenda. Nós temos pouquíssimos casos de federalização, né? Então, de fato, isso foi algo que foi delegado aos estados e o governo federal não buscava a interferir. Mas isso muda, eu acho, no plano do governo federal, especialmente a partir do governo Dilma, mas o Temer assume isso, cria o Ministério da Segurança, o Jugman assume, e isso federalizou. E talvez também isso tenha ajudado o Bolsonaro a se eleger com essa bandeira, porque esse passou a ser um tema. Alguém lembra do debate Fernando Henrique, Lula, alguém discutindo segurança pública? Zero, isso não era um tema. Isso era um tema na eleição dos governadores, mas não era um tema federal, né? Hoje foi federalizado. E o Supremo reage a isso através de um conjunto de ações, né? Uma primeira ação que diz respeito ao estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário, que é uma decisão importantíssima, mas que caiu no vazio, porque os estados simplesmente não obedecem. O Supremo diz, olha, o sistema penitenciário ele é inconstitucional, ele é uma afronta à Constituição, mas ele não tem o que fazer, né? Só para a gente ter uma ideia, a Suprema Corte Americana fez isso, demorou 30 anos para que uma decisão dela fosse enforced, no caso da Califórnia, determinando, olha, vocês têm que ou reduzir a 1/3 a população carcerária ou triplicar o tamanho do sistema, porque do jeito que está não pode. Mas foram 30 anos de litígio para que chegasse a esse ponto. Então, o Supremo está entrando nesse negócio, tá? E o Judiciário não tem competência, precisa dizer isso a eles, para solucionar problemas multifacetados e complexos. Quer dizer, o Judiciário não irá resolver o problema do sistema carcerário ou o problema da segurança pública. O que ele pode fazer é desestabilizar algumas das práticas perversas desse sistema. E como é que ele desestabiliza? Exatamente criando custos políticos altíssimos para quem mantém o sistema. Tá? Nesse sentido, eu acho que sim, né, não é uma elucubração que o Supremo, dada a gravidade do caso, dado a afronta à decisão dele, né, dado até a fragilidade do governador do Rio de Janeiro, que ele possa, sim, tomar uma medida mais grave. Tá? E essa medida mais grave pode ser liminarmente o afastamento da autoridade policial, poderia ser até do governador, mas isso já é uma coisa mais complicada, tem que envolver o STJ, etc. Então, eu acho que sim, seria uma sinalização. Se os ministros vão agir dessa maneira, não sei,
porque há, dentro do Supremo, até em face dos embates do mensalão a Lava Jato, um grupo de ministros que tem... Olha, vou falar aqui sem atribuição antiética a ninguém, tá? Eu não estou fazendo um juízo moral, mas há hoje um grupo de ministros do Supremo que eles entendem que a estabilização do processo político se dá pela não implicação de políticos em processos, tá? Então, é resolver para todo mundo. Não, porque não é uma questão antiética. Olha, vamos trazer o Lula de volta para o regime político, vamos aliviar para o Renan, porque o sistema precisa voltar a funcionar com uma certa normalidade. Então, eu não sei se, no caso de Jacarezinho, vai prevalecer o grupo daqueles ministros, falar, olha, foi uma afronta à Constituição, nós temos que criminalizar, sim, a prática do governador e do secretário de Segurança e do delegado-geral, ou se vai prevalecer esse outro grupo, falar, olha, melhor é deixar o sistema político se corrigir por si mesmo. Então, eu não tenho essa bola de cristal. Mas eu acho que esses são os dois pêndulos que estão prevalecendo no Supremo nesse momento. Será que essa deteriorização conduzida do jeito que está, ela pode estar gerando uma tendência à fragilização estrutural das agendas dos direitos humanos? Essa desconstrução das políticas públicas ligadas ao campo da garantia dos direitos, em particular para esse procedimento que você destacou, né, os atos infralegais, os atos normativos, etc., com essa deterioração rápida, junto com uma leitura, vou ser, obviamente, atalhando aqui, de 2013, entendendo todos os campos de insatisfação que existia diante das conquistas anteriores e das suas projeções, tá? E com um componente múltiplo dos ressentimentos que validaram todo o processo eleitoral e a manutenção do apoio aí ao dito cujo, tá? Essa agenda de valores, do aborto, papel da educação, milícia, validação do extermínio dos criminosos, né, ditos criminosos, tudo que está em torno do anticristão, da qualificação dos anticristãos, dos usurpadores, etc., tá? Junto com a decomposição da política social, que vai em torno de um auxílio emergencial específico, que pode ser continuado, que gera apoio político, tá certo? Meu ponto é se a gente não pode estar indo para uma estrutura em que, e aí tem a ver com um pouco com o que a Ana estava falando antes, que os que são mais prejudicados, mais violados no campo dos direitos, passam a ser a base fundamental de apoio de um projeto, certo? Que se estabiliza da forma mais conservadora de costas para os direitos humanos. Eu queria te ouvir sobre isso. É isso que eu estou chamando de estrutural. Os direitos, né, se nós pensarmos eles de uma maneira bastante ampla, tem um conjunto de direitos que são essenciais ao processo de desenvolvimento econômico, né, como o direito à educação, por exemplo, né, o direito ao meio ambiente num país que tem as questões vamos dizer, a plataforma de exportação que o Brasil tem, o papel que o Brasil precisa ter na conjuntura climática atual. Então, eu acredito que nós temos um conjunto de direitos que não sofrerá um profundo processo de erosão a médio prazo, quer dizer, nós vamos retomar a sua trajetória de ascensão, porque eles são indispensáveis a esse projeto econômico que o Brasil provavelmente formulará após Bolsonaro, tá? Então, não acho que nós tenhamos mas wishful thinking também, quer dizer, eu acho que a questão ambiental se coloca, quer dizer, você vê o grau de força que um determinado setor empresarial brasileiro foi capaz de obstaculizar uma série de políticas do governo e convocar a comunidade internacional para pôr pressão sobre o governo brasileiro e, portanto, um governo que é ecocida, né, por natureza, ele está tendo que se restringir muito em relação ao que ele pode e o que ele não pode fazer. E a gente corre sério risco do Salles ser demitido daqui a pouco e a coisa ir se levando de uma outra maneira, né? Por quê? Porque são um conjunto de direitos que são alavancados pelo processo econômico de modernização do Brasil, tá? Agora,
isso não significa que tenham direitos que possam ser simplesmente degradados. Por quê? Porque esse processo econômico não será inclusivo de determinados setores da sociedade. E esses setores da sociedade podem criar incômodo, desordem, desconforto. E você vai lidar com esse desconforto, já que você não vai dar a abertura para que eles sejam incluídos no Estado de Direito, que essas pessoas tenham que ser devidamente, vamos dizer, oprimidas, né? Mas sem desordem. Então, toda a questão de violência policial, toda a questão da supressão das liberdades de religiões que não sejam as religiões cristãs, né? Especialmente as religiões afrodescendentes, né? Toda a questão sobre os costumes. Então, eu acho que isso sim, Ricardo, a gente, dependendo dessas mudanças muito profundas, que eu falava com a Flávia, quer dizer, se o Brasil mudou mesmo, se o Brasil se tornar um país muito mais conservador do que ele era, se é isso que está acontecendo e a gente bobeou, a gente não percebeu que isso estava acontecendo, né? Como a Ana bem notou, que a gente não dialogou com os setores da sociedade e surgiu uma outra coisa, eu acho que aí sim esses direitos irão, vamos dizer, deteriorar ainda mais. Quer dizer, nunca houve esse respeito e eles vão se deteriorar ainda mais. Acho que a questão, a grande, para mim, que quem fica no meio desse confronto entre um grupo de direitos que se deteriora e um grupo de direitos que vai pegar carona, né, no processo econômico, você tem a questão racial, porque vai depender, sobretudo, dos custos que sejam impostos à sociedade brasileira em termos de ameaça e desordem pelo movimento negro. Né? Quer dizer, se os custos forem elevados, você vai ter incorporação. Se os custos não forem elevados, você não tem incorporação. A Magna Carta, se você pegar, ela criava o Estado de Direito, direitos humanos, para um grupo muito pequeno de pessoas, que eram aqueles indispensáveis para que o rei, em 1215, pudesse fazer as suas cruzadas e as suas outras babaquices que ele gostava de fazer. Quer dizer, esses direitos se ampliam na medida em que o rei, em 1648 a 1680, na Revolução Gloriosa, precisava da burguesia apoiando os seus gastos. Né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana ampliam mais direitos, porque elas precisam, na Constituição da República, da lealdade de um grupo maior da burguesia. Né? Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Você só tem direitos na medida em que você ameaça o poder. Né? Os direitos trabalhistas, que vão ser inventados no final do século XIX, início do século XX, é porque a classe trabalhadora decorrente, né, vai lá e exige. Tem a Revolução Russa do outro lado, os alemães falam, puxa, melhor dar direitos aqui. Enfim, então, eu acho que o Brasil, quer dizer, ele é um processo onde a população foi pouco ameaçadora, e, com isso, o grau de incorporação de direitos, né? Você pega, a empregada doméstica só foi transformada em sujeito de direito trabalhista agora, com a Dilma. Por quê? Porque a estrutura de vida nossa depende da empregada doméstica, e, portanto, a classe média brasileira não estava disposta a pagar a condição de sujeito de direito à empregada doméstica, não pagou por tantos anos depois da escravidão. Né? Então, desculpa essa nota de rodapé meio histriônica, mas o fato é que eu acho que a gente vai ter que medir o grau de desordem e ameaça, né? E se isso vai gerar mais opressão ou vai gerar uma descompressão e uma concessão maior. Né? Então, eu acho que isso é interessante. Você pegar aqui o caso desse excêntrico governador Dória, em São Paulo, que foi eleito com o discurso tem que matar mesmo, polícia, bandido bom é bandido morto, etc. E ele, quando ele se depara com as crises que a violência da polícia militar trouxe para o governo dele, a própria polícia militar falou, olha, precisamos maneirar. Você tem vários coronéis da PM que limitaram o governador, disseram, olha, não é assim, a polícia não pode sair matando. Ou seja, é uma tentativa de legitimação da polícia face à população. Né? Então, veja, os custos é que têm que ser elevados, você entende disso. Quer dizer, se a sociedade, se o movimento negro colocar custos, né, como a sociedade americana colocou, o Biden teve que fazer uma proposta de reforma das polícias,
que o Clinton não fez, que o Obama não fez. Estou falando só de gente que eu admiro, né? Mas a violência que se trouxe depois do caso Floyd, o Biden, que é um velho conservador, falou, não, vamos fazer. Né? Então é isso, nós não chegamos perto disso ainda. Você que tem uma vasta experiência institucional, você acha que esse padrão estrutural perverso, tanto com racismo como com a questão de gênero, com o patriarcado, nós poderíamos fazer uma microexperiência, assim como fez o governo progressista de Lula com as cotas. A gente poderia fazer isso nas instituições, em todas as instituições, para equiparar a desigualdade com, digamos, a participação maior das mulheres, es decir, as próprias instituições de direitos humanos. Entonces, bom, a equipe ya están participando más negros, porque ahora parece que está de moda. Entonces ya entran más negros como entran negros na Globo, na propaganda, en fin. Si eso se podría trasladar a las instituciones en relación con a mujer para atacar por algún lado o patriarcado. Como as instituições se transformam? Né? Eu acho que essa é a pergunta que você está colocando, né? Tem um velho não é o melhor termo, mas um grande economista chamado Albert Hirschman, que eu gosto muito, e o Hirschman tentava entender como é que os ciclos econômicos geravam de situações bastante subdesenvolvidas, que era o termo usado antes, para desenvolvimento. E o Hirschman falou, olha, é sempre desigual, né, e assimétrico. Então, você cria o ITA em São José dos Campos, cria a Embraer, você não tem condição de fazer uma fábrica de aviões no Brasil em 1960. Mas você cria isso, aí vem os investimentos, cria-se uma outra fábrica ao lado, que faz uma parte, e em 30 anos você tem o maior parque industrial mais moderno do país numa determinada região, porque as empresas que eram absolutamente anacrônicas vão buscar alcançar aquela que melhorou. Então, eu acredito um pouco, Ana, que no caso das instituições isso se dê dessa forma também. Tá? E, portanto, o fato de que o movimento negro foi tão expressivo e tão, vamos dizer, contundente em dizer basta a essa estrutura racializada que o Brasil conseguiu levar, mesmo depois de 30 anos de democracia, porque, no fundo, esses últimos movimentos, essas últimas marchas, né, foram marchas não só contra o governo Bolsonaro, contra a estrutura de um país que se democratizou, a vida de muitos de nós melhorou e nós nos sentimos muito confortáveis com isso, mas a população negra ficou de fora. Né? Então, isso gerou um custo e um impacto tão grande que o jornal para o qual eu escrevo, com muito orgulho, vamos buscar gente para mudar a cara desse jornal, a Globo, vamos buscar gente para mudar a cara. Isso não foi uma concessão, isso foi uma obrigação de sobrevivência. Né? E eu acredito que nas instituições também, quer dizer, um próximo governo progressista vai precisar, viu, Otávio, nomear ministros negros para o Supremo, nomear ministras mulheres para o Supremo, ter um ministério equilibrado entre homens e mulheres. Né? Quer dizer, se nós não marcharmos para o fascismo, significa que a vitória contra o fascismo decorrerá desses movimentos. Então, Ana, eu não sei quem vai ganhar a próxima eleição, se ela houver, né? Mas, em havendo, se ganhar ao lado progressista, eu acho que ele estará contingenciado por esses movimentos que ajudaram a enfrentar o bolsonarismo. E aí é um processo assimétrico, onde, se você tiver um Ministério de Mulheres, você vai ter mudanças que vão percolar ao longo do sistema. Não dá para negar, Oscar, que no mundo inteiro existe a ameaça à barbárie, vamos ao termo que eu coloquei no título desse nosso encontro, ela está se tornando um pouco endógena à dinâmica política, mesmo dentro de democracias. Claro, eu estou me referindo particularmente a democracias iliberais, né?
Então, há uma endogeneidade da barbárie tentando se manifestar, ou seja, a besta imunda está querendo parir novamente, ou, sei lá, o ovo da serpente está aí pronto para aparecer em vários países, né? A gente está assistindo isso claramente. E a minha reflexão, ela vai no seguinte sentido: a transmissão de valores civilizatórios ao longo de gerações, transmissão intergeracional, intertemporal de valores. Eu já abordei esse tema aqui no República da Manhã, em outros encontros, mas eu acho que, particularmente com você, seria interessante te ouvir. Quer dizer, entrou areia, certamente, nas engrenagens da transmissão de valores civilizatórios em vários países do mundo. Vários. O Brasil tem uma democracia muito recente, mas, de qualquer modo, a gente sente também que há algum tipo de dificuldade de transmissão de valores civilizatórios como um fenômeno geral, no mundo inteiro, né? E, paradoxalmente, valores não civilizatórios, valores retrógrados, reacionários, do passado, inclusive, né, estão sendo transmitidos, ocupando esse vazio de transmissão de valores civilizatórios, né? Esse é um debate que existe muito na Europa, quer dizer, a natureza dessa areia que está travando as engrenagens de transmissão de valores civilizatórios entre gerações, intertemporalmente. Isso é particularmente preocupante, certamente para o Brasil, para o mundo inteiro, sobretudo no momento em que nós estamos ingressando pesadamente num capitalismo digital, onde nós não temos mais as mesmas instituições do século XX, pelo menos na forma de funcionamento delas, exitosa. Hoje não temos mais as instituições subjacentes a essas transformações que estão acontecendo. Quer dizer, não, ainda está engatinhando a tal da cidadania digital. Isso é particularmente preocupante, porque esses valores, em várias pesquisas, detectam que entre os jovens, por exemplo, esses valores civilizatórios não estão presentes como estiveram no passado. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que está acontecendo? Qual é a natureza dessa areia travando essa transmissão? O que poderia ser feito para que nós possamos conquistar, ao longo do tempo, uma transmissão de valores de uma maneira mais perene, né? Por que entrou areia? Como é que entrou areia? Eu gosto muito, pelo menos a leitura que mais me convenceu, é um texto muito pequeno, acho que 2008, 2010, do Philipp Schmitter. Philipp Schmitter é um tremendo de um sociólogo alemão-americano, que escreveu muito sobre o corporativismo escandinavo, e ele escreveu também sobre as transições aqui, junto com o O'Donnell, com essa turma, né? E o Schmitter tem um texto chamado Democracia e os Seus Descontentes. É um texto muito pequeno, eu posso até partilhar depois, que eu acho primoroso. E o que o Schmitter coloca? Quer dizer, que, de fato, o processo desse capitalismo pós-industrial, ele gera um dano muito grande na desconstrução das estruturas de agregação e de coordenação que a sociedade formulou no século XIX e século XX. Ou seja, se não há mais indústria, não há mais sindicato. Se não há mais sindicato, não tem mais partido dos trabalhadores e também não tem mais necessidade de ter partido dos donos, dos proprietários, né? Se não há sindicatos e partidos, não há mais jornais alinhados com esses mecanismos, né? Então, o Schmitter fala um pouco, né, eu estou resumindo, evidentemente, o que ele coloca, de que a mudança do modelo econômico ela tem um impacto muito grande na caixa de ferramentas de agregação de interesses e de coordenação social, tá? Então, de um lado, os partidos políticos que tinham imbricação de classe desaparecem e se tornam irrelevantes. De outro lado,
os sindicatos também, né? E se a gente for extrapolando, a revolução tecnológica, por sua vez, ela também elimina muito a relevância de setores que tinham enorme impacto na formação das nossas concepções de mundo. Eu, quando entrei na idade juvenil de começar a entender de política, eu não saía de casa sem ler o Cláudio Abramo na Folha, né? Eu não saía de casa no sábado sem ler o Raimundo Fauro na Senhor, né? Porque se eu lesse o Raimundo Fauro e o Cláudio Abramo, eu entendia e qualquer conversa eu resolvia ao longo da minha semana, né? Então, mudou. Quer dizer, a importância de determinados meios, a nossa importância da universidade, enquanto, outro dia, o nosso presidente Carlos Ivan Simonsen, né, ele falava, as universidades europeias fizeram parte do processo da formação do iluminismo, que ele tem toda a razão, e no pós-guerra, da constituição de um ambiente de democracia social na Europa, né, as reformas universitárias. Quer dizer, hoje, elas perdem força. Então, Otávio, o que eu teria a dizer é o seguinte, eu concordo integralmente com o Philip Schmitter no sentido de que a caixa de ferramentas, ela não mais dá conta de duas coisas, da formação dos conceitos de bem público, né? Então, nós não temos clareza do qual é a vontade do qual nós partilhamos, né? E, de outro lado, elas não são mais conduítes de alinhamento político. Então, é por isso que fica essa cacofonia identitária, de um lado, pelo lado da esquerda, e, de outro lado, o identitarismo reacionário, né? Então, é uma disputa cacofônica, e a gente não foi capaz de substituir. Eu não tenho a menor ideia de como a gente vai substituir isso, a menor ideia, né? Lógico, eu olho no retrovisor, eu falo, puxa, precisamos falar mais em classes sociais, etc., mas eu não sei como vai se dar. Veja, me calo, porque eu vejo o problema da política como um problema de coordenação. Né? Quer dizer, como é que você coordena interesses muito difusos, muito irracionais e muito distintos? Quer dizer, partidos servem para isso, porque eles organizam isso, e depois eles embatem, o parlamento institucionalmente toma uma ação. Quando não há esses mecanismos de sucção e ordenação dessa multiplicidade de interesses, o que prevalece, e aí o Schmitter vai falar, é uma sucessão de populismos, porque é alguém que é capaz de transmitir um discurso que é dentro da algazarra, compreensível para larga parte da população. Porque ele tem umas... Lembra quando a gente começou a ver os discursos do Trump e a estrutura das frases, né? A gente, puxa, esse cara é um gênio, porque ele consegue falar com o cara lá, o blue-collar worker de Ohio, com uma frase com 5 palavras, né? E faz sentido, porque ele fala, você está sendo sacaneado, né? Então, eu acho que um pouco a gente vai ter uma sucessão de populismos até que a gente encontre uma forma de substituir a caixa de ferramenta que serve para articular e coordenar as concepções políticas. Nós participamos de uma pesquisa em 43 países em 2019, e uma das centenas de informações magníficas, uma delas chocante. Mais da metade dos jovens de 18 a 29 anos no mundo, na média desses 43 países, prefeririam ser governados por especialistas do que por eleitos. Os jovens prefeririam ser governados por especialistas do que por eleitos. Resumir porcamente aqui a coisa do Schmitter, ele falava, vai ser uma sucessão de governos populistas com governos tecnocráticos, né? Evidentemente que o ponto de fuga dele era a Itália. Quer dizer, a hora que a coisa entra no modo vai deteriorar muito, a União Europeia manda um presidente do Banco Central governar a Itália, né? E aí, então, eu acho que a gente tem... A política se dissolveu e a gente vai ter essa sucessão. Quer dizer, o Biden não deixa, é que o Biden é um ponto muito fora da curva, mas ele é um político que coube nesse papel, né? Mas eu acho que é danado, viu, Otávio? Não sei como é que a gente vai sair disso, não.
Em 1986, eu me lembro de estar com um professor de vários de nós aqui, o professor Francisco Verfort, e ele disse o seguinte, que em 86 a grande novidade do país é que todos estávamos sentados em torno de uma mesa e ninguém queria virar a mesa. Né? Ele escreveu um livro interessante naquela ocasião, chamado Por que Democracia? Né? Onde ele tentava convencer da necessidade da democracia, de se investir na democracia. Conversava sobretudo com o PT sobre isso. Em 2015, eu estive de novo com o professor Verfort, e tenho tido contato com ele com frequência, mas em 2015 eu perguntei para ele o seguinte: professor, o senhor lá atrás, há 30 anos, disse que estamos todos em torno de uma mesa e ninguém quer virar a mesa. E agora? E aí ele respondeu muito rapidamente, assustado, e disse: mas ninguém tem força para virar a mesa. Já não era que ninguém queria, é que não havia força para virar a mesa em 2014, 2015, um pouco antes do impeachment. Né? Bom, hoje as pessoas querem virar a mesa e a questão é, será que ainda não tem força para virar a mesa? Né? Você coloca aqui o que você chamou de paradoxo das instituições, e você, para apontar esse paradoxo, você falou da Polícia Federal e das PMs. Eu queria acrescentar para o seu comentário a Procuradoria-Geral da República também, que eu acho que é um elemento importante para a gente avaliar se o Ministério Público, ou pelo menos a Procuradoria-Geral da República, se está em que parte desse copo meio cheio e meio vazio que você apontou. Ainda dentro dessa questão das instituições se deteriorando, tem algo muito perigoso, que eu não sei dizer o quanto que isso é real, é efetivo, mas eu queria ouvir um jurista do ponto de vista da Constituição e das forças jurídicas, que é a questão da tese do voto impresso, que me parece uma coisa horrorosa, perigosíssima, né? de milícia depois começar a conferir se as pessoas votaram de acordo com o que foi mandado ou não. Então, essas duas questões, a Procuradoria-Geral da República e o voto impresso... Voto impresso é a armadilha, né? Como também tem demonstrado todas as pesquisas sobre erosão democrática, são dois passos. Né? O primeiro passo é desacreditar a eleição, e você desacredita por diversos meios, né? E aí você contesta o resultado quando ele é adverso. Né? Então, acho que é isso. E o problema do voto impresso, você já alertou para um lado, que é a milícia cobrar. Né? Quer dizer, as milícias políticas e a própria milícia mesmo, cobrar. Volta o voto do bico de pena. Né? Você traz aqui, senão você morre. Né? Então, isso pode turvar o processo eleitoral. Uma outra coisa que o ministro Barroso tem insistido é a judicialização do processo eleitoral. Né? Então, você vai ter, desde fraude ao próprio ticket que vai ser cuspido pela maquineta, e aí, vamos lá em São João do Muritiba, olha aqui, a urna deu que o Lula ganhou. Mas não é verdade. Olha quantos tickets a gente tem aqui de que não é. Então, vão entrar com uma ação judicial. Então, vai ser uma eleição muito parecida com a do Trump, né? A última. Só que a gente não sabe se as Forças Armadas brasileiras vão se comportar com as Forças Armadas americanas. Olha, unânime, todos os chefes, não entramos nessa palhaçada. O voto impresso é uma armadilha, e a gente não pode permitir que isso seja aprovado. Né? E o Lira dá todos os sinais, quer dizer, primeiro o Lira está demonstrando uma impressionante capacidade de gestão do parlamento, então é muito impressionante, é muito arriscado, né, a coordenação que o Lira tem. Bom, sobre o Ministério Público, Carlos, o que eu acho? O Ministério Público é a corporação das corporações, com todos os interesses corporativos, é o melhor salário da administração, é o emprego mais importante da administração pública. Né? Era muito competitivo, sempre foi muito competitivo o acesso. Então, há um conjunto de procuradores da República
muito autônomo, ou seja, é gente de muita qualidade que foi aprovado nos concursos públicos nos últimos anos, tá? Nas últimas décadas, eu diria. Tá? Você me pergunta, eles são bolsonaristas? Provavelmente, uma grande maioria não o é. Né? Você vai ter... Eu tive muitas conversas com o pessoal da associação, dos procuradores, para tentar entender, afinal, como é que... Então, ele é mais ou menos a divisão do povo brasileiro, né? Tem gente que é lava-jatista, etc., mas a maioria é gente educada e não está do lado do Bolsonaro e acha o Bolsonaro muito excêntrico, né? E que, portanto, não é bolsonarista. Mas é muito grave isso, o fato do presidente poder ter uma peça-chave, né, sob seu controle. Quer dizer, isso realmente a gente tem que repensar na engenharia institucional brasileira. Né? O que acontece no sistema americano, que o procurador-geral normalmente não tem a autonomia que tem o brasileiro, é muito pior lá, em geral, tá? Porque é o ministro da Justiça, é uma função confusa. Né? Eu odeio, Carlos, agora só falando para terminar, em questões institucionais, a ideia de que você tem funções de muito poder com monopólio, né? Porque isso gera, quer dizer, o caso ali do presidente da Câmara no caso do impeachment, o caso do procurador-geral na iniciativa de uma denúncia contra o presidente. Quer dizer, se eles estão controlados, as instituições ficam absolutamente de mãos atadas. No caso das ADINs, quer dizer, o que gerou esse grau de mobilização do Supremo nos últimos 30 anos, que não era assim no passado, é o fato de que você tirou o monopólio do Procurador-Geral da República de provocar o Supremo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que mudar. Eu vou começar com uma obra do Saint-Exupéry, Terra dos Homens. Oscar, nas últimas páginas do Terra dos Homens, o Saint-Exupéry, ele contempla uma fila de pessoas pobres na França, no final do dia, numa instituição que lhes dava um prato de sopa antes de eles se recolherem para o abrigo. Né? E o Saint-Exupéry diz uma frase que me incomoda muito, que é a seguinte, ele diz, além da pobreza e da miséria, o que me incomoda em cada um deles é ver um Mozart assassinado. Então, veja, esta frase, né, que fala de assassinato, eu queria fazer uma menção à situação da educação no país. Ou seja, veja, para mim é um direito humano básico, né? Para todos nós, previsto na Constituição brasileira, que pelo menos dos 4 aos 17 anos nós tenhamos aí o direito à educação. No entanto, o que eu estou vendo é um verdadeiro genocídio. Ou seja, nós estamos assistindo, e aqui eu vou tomar a liberdade de concordar em parte com você quando você traz o lado interiorano e diz que o tamanho do burro está gerando um coice fraco. Na área da educação, meu amigo, está gerando uma situação gravíssima, a meu ver. Principalmente porque a educação é estruturante do desenvolvimento e, principalmente, porque a educação é fundamental para a área de direitos humanos, porque consegue articular políticas públicas em prol da igualdade, da equidade. Então, o que nós estamos assistindo hoje no país nessa área? Primeiro, eu acho que nós estamos vendo uma cultura do fracasso escolar instalada nas escolas, um índice de reprovação, distorção, seriedade, abandono, com índices que são alarmantes, por exemplo, a cada ano se amplia mais, né? Eu tenho um índice que me preocupa muitíssimo, que é 50% da população brasileira que tem mais do que 25 anos não tem o ensino médio. Isso é muito grave para um país. E o que eu estou assistindo? O Bolsonaro intervindo nisso com muita propriedade. Ele está acabando com a escola pública da educação básica. E o que é pior que eu estou vendo, e aqui que vem a minha pergunta. Hoje, no que eu tenho, eu estou atrás, inclusive, de uma pesquisa para a gente levantar dados mais concretos, o que eu tenho ouvido? As professoras dos primeiros anos da educação básica estão dizendo que só se consegue atingir 1/3
das crianças na maior parte das escolas de educação básica no país. 2/3 não se tem condições de atingir, porque eles não têm instrumentos e equipamentos para prestarem um ensino remoto. Ora, então nós estamos matando essas crianças no sentido do que elas podem vir a ser. E quem são essas crianças, principalmente, que vão ser atingidas? Os negros, os indígenas, que são os mais atingidos nessa situação. Então, a pandemia está agravando. E aí a minha pergunta, sabe o que está mais me horrorizando? É que as famílias estão aceitando isso muito bem. As famílias não estão indo às escolas reivindicar, brigar, lutar. Não, elas estão aceitando e dizendo, olha, até em alguns casos eu tenho ouvido relatos de gente que diz, não, meu filho não vai à escola agora mais, não vai nem remotamente. Então, há uma inconsciência dos direitos humanos básicos que, a meu ver, se multiplica. Da mesma forma, eu acho que na área da cultura. E que isso se espalha de uma forma muito séria. Então, como é que nós vamos lidar com essa sociedade, uma república do amanhã, que está formando uma geração nesse nível, que, inclusive, a meu ver, é uma ameaça para o desenvolvimento do país. Isto o Bolsonaro quer que aconteça, tanto na área da educação básica, quanto na área do ensino superior e no pós-graduação. As universidades federais estão sendo aniquiladas. Tá? Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essas questões que, para mim, são muito angustiantes. Eu acho que eu fui infeliz também na colocação. O que eu estava querendo dizer do burro e do coice era a ideia de que eu estava querendo comparar o caso brasileiro com os casos da Venezuela, da Hungria, da Polônia, né? Onde tanto o Chaves quanto o Orbán, né, eles tiveram a capacidade, uma vez ascendendo ao poder, fazer mudanças na Constituição, ou seja, o autoritarismo veio por uma mudança clara, quer dizer, você castrou o Congresso, você suprimiu a Suprema Corte, você tirou obstáculos para que eles pudessem exercer o poder de maneira autoritária. Depois isso aconteceu também na Turquia, né? E que no Brasil, eu não tenho por que achar que o Bolsonaro é melhor do que esses caras. Aliás, eu acho que ele é pior do que eles, né, em termos ideológicos e de qualquer coisa. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: o coice não veio daí, talvez fosse a expressão correta. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão brasileira impediu que ele provocasse a erosão da democracia pelos meios formais hierárquicos, né? E o que está acontecendo é isso mesmo que você está falando. Quer dizer, ele sabota por dentro. Quer dizer, o que a gente tem visto na área educacional é exatamente a sua descrição, né? E veja, porque ele tem um projeto que é muito, muito perverso em termos civilizatórios. Eu não sei quem falou hoje, acho que foi o Otávio, né? Porque é um provérbio anticivilizatório. Eu acho que o Bolsonaro é, sobretudo, uma proposta anticivilizatória. E a educação é o pilar de qualquer processo civilizatório, né? A dimensão federativa é a nossa única salvação nesse momento sobre isso. Todo mundo esperava que o governo Biden fosse um governo comprometido com as mudanças climáticas. Mas eu duvido que alguém esperasse, ao menos eu não vi lendo isso, que o governo Biden fosse tão enfático e comprometido com o tema referente ao racismo e ao papel dos negros na sociedade norte-americana. Isso foi surpreendente. Ele está indo muito além do Clinton, do Obama. Ele está indo contra a retórica meritocrática que caracterizou os democratas até agora e que, na opinião do Michael Sandel, foi uma das razões que erodiram o eleitorado negro, que afastaram o eleitorado negro do Partido Democrata e uma parte do eleitorado branco concentrando no Donald Trump. E isso não se deve
ao que Joe Biden era anteriormente. Deve-se a quê? Deve-se a movimentos sociais importantíssimos. Quer dizer, o Trump ganhou a eleição por causa da Stacey Abrams. Ela é uma expressão de movimentos sociais. Movimentos sociais que não estavam tão... Claro, eles se revelaram com o assassinato do Floyd. Você falou a eleição do Trump, viu? A eleição do Biden. Enfim, eles se manifestavam de várias maneiras, mas ninguém imaginava a força que isso tinha. Pois bem, para o Brasil, vocês vão me dizer, não, mas no Brasil não há nada comparável. Será? A quantidade de intelectuais negros que nós temos hoje, de escritores negros, de filósofos, de pessoas que estão... os movimentos negros que existem hoje na sociedade brasileira e que não estão nas ruas por causa da pandemia. Minha pergunta é a seguinte, você como fundador da Conectas, são duas perguntas. A primeira é como é que você sente esses movimentos hoje, se realmente eles representam alguma coisa nova no cenário, você falou alguma coisa sobre isso. E segundo, o governo Biden está sendo bem sucedido não pela moderação e sim pela ousadia. Será que nós, na montagem daquilo que vai ser a oposição a Bolsonaro, nós não precisaríamos também preconizar ousadia? E ousadia, será que não passa fundamentalmente, como disse a Flávia, por colocar a luta antirracista no epicentro da luta democrática contemporânea? Se lá eles são 15% da população, aqui são 54% da população, e já com uma base organizada importante. O que eu tenho só, não a acrescentar, né, mas a extrair do caso americano foi, de fato, né, a capacidade que o Partido Democrata teve de postar o Biden como o receptor de todos esses novos influxos que estão renovando a política americana. Quer dizer, e ele aceitou isso. Quer dizer, no fundo, a grande virtude do Biden, que é um político normal, para conservador dentro do Partido Democrata Americano, ele ser o receptáculo de todas essas forças e a maturidade dessas forças, e algumas delas muito jovens e premidas por muita violência, no sentido de terem sido submetidos a muita opressão, né, de toparem embarcar nisso. Quer dizer, então, a maturidade com que o Partido Democrata soube fazer essa costura, que o Sanders foi capaz de fazer isso, é um negócio impressionante. Eu não vejo isto no Brasil. Né? Quer dizer, isso é a grande questão. Quer dizer, a gente não tem fora da alternativa Lula alguém com essa capacidade, ou não tem alguém com capacidade de coordenação. Lógico que um político experiente pode incorporar isso, várias pessoas poderiam encarnar isso, mas você não tem uma força capaz de levar essas diversas vertentes dos movimentos sociais até qualquer pessoa. O Lula é a única pessoa que teria essa capacidade, né? E, enfim, é a melhor aposta, na minha leitura, sobre isso. Agora, a gente precisa ver a disposição dele de se submeter a essa nova agenda. Até hoje, nós não vemos qualquer possibilidade de uma agenda, por exemplo, no campo ambiental, de uma agenda no campo do desenvolvimento econômico, uma agenda moderna, né, de ser traduzida, mas talvez seja o tempo. Né? Ele é um político que tem capacidade de incorporar tudo isso. Não vou fazer juízo aqui. Então, esse é o primeiro ponto da sua coisa. Agora, no que diz respeito à ousadia, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o que o governo Biden tem feito é romper com a lógica da falsa meritocracia que o Partido Democrata tinha incorporado como seu valor fundamental. O Partido Democrata abdicou de ser um partido social-democrata e incorporou a meritocracia como regime, né? Mas uma meritocracia que a gente sabe que é uma armadilha, e, na realidade, ela não tem nada de igualitária e meritocrática. Né? E o Partido Democrata foi visto como uma representação
da Goldman Sachs, é visto como uma representação das elites intelectuais que iam para as universidades, etc., etc. E eu acho que agora o que o Biden, um pouco, uma escala abaixo, olha, isso nós vamos afastar, porque esse regime não atende ao interesse da sociedade americana. Então, me parece que o Brasil, nós sequer temos esse regime da meritocracia que os democratas abraçaram e agora estão se afastando dele. Nós não chegamos sequer a esse padrão, né? Mas eu tendo a achar que o fato de nós termos um sistema partidário tão fragmentado não nos levará a uma coalizão tão ambiciosa como se teve nos Estados Unidos, né? Ainda que o Lula seja um craque e seja capaz de costurar coisas inimagináveis, mas no ponto de vista pré-eleitoral, eu acho que isso será difícil. Na linha do que você apresenta como, digamos, frente ao paradoxo que você apresenta, e também reforçando a pergunta que foi feita pela Ana Toni quanto ao papel da sociedade civil e o seu potencial, eu queria focar especificamente a primeira pergunta na linha do que foi mencionado sobre sociedade civil e o seu potencial, mas especificamente no que nós temos, no que tem a ser denominado, sobretudo no sistema ONU de Direitos Humanos, sistema interamericano, na chamada Strategic Advocacy, né? Ou seja, a advocacia estratégica, sobretudo seja Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, seja o sistema interamericano, o próprio TPI, ou seja, qual o potencial de movimentações nessa frente, Oscar? Conceitos como judicialização da política e politização da justiça, a farta literatura no próprio sistema ONU de Direitos Humanos sobre essa agenda, não apenas sobre o Brasil, mas sobre a América Latina como um todo, nos últimos 30, 40 anos, o próprio conceito de lawfare, ou seja, esses conceitos são um instrumental com o qual você avalia ser possível trabalhar, quais as ações possíveis frente a esses fenômenos, trabalhando eventualmente com esses conceitos, especificamente, enfim, há na sua avaliação um excesso de protagonismo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, há uma superexposição do Supremo Tribunal Federal, há uma supermediatização do Supremo, para usar exemplos específicos nos últimos 5, 6, 7 anos, mas, sobretudo, sob esse guarda-chuva conceitual que eu mencionei inicialmente, da chamada politização da justiça e judicialização da política. Ou seja, trabalhando-se com essa conceituação, quais ações possíveis a fazer frente em um processo de aprofundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil? O que eu diria é só uma nota de alerta em relação ao Supremo, né? Veja, como eu acho que desde 97 eu falo, olha, esse negócio de politização do Supremo, isso não é bom, né? E fui mais contundente em 2007, 2008, escrevendo um texto chamado Supremocracia. Eu falei, isto vai gerar um problema de desestruturação da autoridade do Supremo, dada a quantidade de vezes que ele tem que interferir no sistema político, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa proeminência ocupada pelo Supremo no sistema político brasileiro não é uma consequência de um processo de usurpação feita pelo Supremo. Tá? Ela é derivada de duas, ao meu ver, variáveis importantes, né? A primeira delas é o fato de você ter uma superconstitucionalização. Você constitucionalizou tudo e você deu acesso a todos chegarem ao Supremo. Então, toda vez que alguém é derrotado em qualquer disputa política, leva para o Supremo. Quem é o principal ator que leva ações ao Supremo? São os partidos políticos. Durante a gestão Fernando Henrique foi o PT, durante a gestão do PT foi o DEM e o PSDB.
durante a gestão a Bolsonaro é o PSOL, é o PSB, é o PT. Então, na realidade, quer dizer, o que eu queria colocar é que o Supremo ele se transforma numa arena política muito em função do desenho institucional, que dá a ele um conjunto de competências e transfere a ele a responsabilidade de cuidar da Constituição. Só que a Constituição é ubíqua, ela está em todo lugar. Você não pode fazer uma mudança tributária ou uma mudança no processo penal que não tenha repercussão na Constituição. E tendo repercussão, cumpre ao Supremo. Isso é um lado. Onde ele pecou é de não ter estabelecido estándares de não entrada no processo. Olha, isso eu não entro, isso eu não posso, padrões de interpretação mais claro. E, no momento em que ele decide fragmentar a sua jurisdição e criar não a supremocracia, mas a monocracia, né? Quer dizer, cada juiz assume a responsabilidade, aí a coisa desandou. Então, eu acho que a grande falha do Supremo foi não ter resistido à tentação de exercer o poder que a Constituição deu a ele, né? E aí ele começa a entrar em contradições, etc., começa a se politizar e fica uma presa muito vulnerável ao sistema político, né? Quem quer derrubar o Supremo é a direita voraz, radical e que quer nos matar. Portanto, o Supremo, com todos os seus problemas, ele ainda é um anteparo a essa situação. Agora, acho que passado, se sobrevivermos à tempestade, sem dúvida nenhuma, né, nós precisaríamos fazer o quê? Criar uma corte constitucional, ter um tribunal de últimos recursos, acabar com o foro privilegiado. Então, eu acho que é isso. Muitas reformas, mas para depois de 22.